O atentado aí ao Donald Trump está causando aí rachas na extrema-direita e na família. Engraçada a reação da extrema-direita quando algum deles sofre um atentado. Eu lembro em 2018, quando teve o caso Adélio, os bolsonaristas ficaram em polvorosa comemorando, dizendo agora ele tá eleito. Eu lembro quando o Lula sofreu um ataque a tiros, eu não vi nenhum petista comemorando. Pelo contrário, tava todo mundo bem pé da vida com o que aconteceu e com o fato de que a imprensa tentava normalizar. A Vera Magalhães dizendo que o fato de terem tentado matar o Lula era culpa do Lula, que o Lula insuflou a militância a bater de volta quando apanha. Os petistas deviam apanhar quietos. E aí falou que o Lula deve estar bebendo demais para ele insinuar que opositores estavam tentando matá-lo, apesar de terem dado tiros na caravana dele. Pois bem, olha só agora o que acontece. O Trump sofre um atentado e os bolsonaristas estão todos comemorando, os trumpistas estão todos comemorando. Então é um misto de, enquanto parte do tempo eles acusam o Biden e acusam a esquerda de serem aí os mandantes desse atentado, apesar do atirador ser um trumpista filiado ao Partido Republicano e estava com a camiseta de um canal de YouTube que é um canal de atiradores trumpistas, estranho, né? E parte aí do tempo eles estão comemorando que o Trump já está eleito. Pois bem, eu lembro também, pouco antes das eleições na Argentina, foi filmado um apoiador aí do Javier Milei, que são os bolsominions argentinos, tentou assassinar a vice-presidente da Argentina, ela era vice-presidente, com um tiro na cabeça, só que a arma falhou. Eu não vi ninguém na esquerda comemorando. Pelo contrário, todo mundo falando, tem que prender esse cara. E os bolsonaristas debochando, falando, que pena que a arma falhou. Você vê aí a humanidade desses caras bem seletiva. Aí, olha só, a extrema-direita não, eles comemoram mesmo. No caso, o Eduardo Bolsonaro foi um dos primeiros a sair comemorando o atentado contra o Trump. O primeiro a comemorar foi o próprio Trump. Ele saiu assim, que bom que aconteceu! Assim saiu o Donald Trump do atentado, sorrindo, feliz da vida. Eu nunca vi a pessoa levar um tiro e sair sorrindo, feliz da vida. Nunca vi uma coisa dessa. Primeira vez que eu vi. Até levar ele pro carro, ele não queria nem entrar no carro, ele tava assim, perfeito o que aconteceu. Aí o Eduardo Bolsonaro colocou em inglês, eu vou clicar aqui no botão de traduzir, né? Traduzir post. Ele diz, confiem em mim, ele já está eleito. Agora ele está eleito. Temos experiência com situações como essa. Conhecemos o inimigo, você também. Ou seja, tem experiência em atentado, né? Diz aí o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro falou isso, vários bolsonaristas começaram a falar a mesma coisa, vários parlamentares bolsonaristas começaram a falar a mesma coisa. Agora o Trump está eleito, agora ele vai disparar nas pesquisas, agora acabou pro Biden. Eu não sei se pro Biden realmente acabou. O Biden deveria desistir o quanto antes e dar aí lugar para qualquer outra pessoa. Porque qualquer outro ser humano na face da Terra tem mais chance de ganhar do Trump do que o Biden. Saiu uma pesquisa essa semana que mostra que apenas 24% dos americanos acham que o Biden tem condições mentais nesse momento. Veja, não é nem condição mental para ser presidente, e sim que ele está nas suas plenas faculdades mentais, ou seja, mas nem para ser qualquer outra profissão no mundo, imagina para ser presidente. O pior, se ele está assim agora, como é que vai estar o Biden daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 4 anos? Vai estar bem pior. No caso, muitos falam, Thiago, isso é etarismo, é só porque ele já tem 80 e tantos anos de idade. Não, tem gente que chega aos 100 anos e a pessoa tá tinindo, tá muito bem. Tem inclusive muitos plantonistas que são idosos e que tem aí idades aí, 80, 90 anos, e estão tinindo. Mas tem pessoas que podem ter 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos e que já não estão aí batendo muito bem. E o Biden, ele começou aí a confundir coisa, confundir nome, às vezes trava a cabeça dele, e aí dá ruim, né? Dá ruim. Para ser presidente dos Estados Unidos não pode esse tipo de coisa. Ele tentou, nessa semana, o Biden tentou aí limpar sua barra num discurso que ele fez com outros presidentes da OTAN. Nesse discurso estava também o Zelensky, e o Biden chamou o Zelensky de Putin. Putin, presidente da Rússia. Aí deu ruim, pô. Você tá lá com um teleprompter, é só ler o que tá escrito e você consegue errar. Aí logo depois, ele chamou a vice dele, a Kamala Harris, de Trump. E aí, quando ele chamou o Zelensky de Putin, ele se corrigiu logo em seguida. Aí você fala, tá, eu, Thiago, erro nomes. Eu erro nome aqui toda hora e ninguém fala que eu tô sem minhas faculdades mentais. Mas eu não sou presidente dos Estados Unidos. E ele errou o nome da Kamala Harris, ele não se corrigiu. Eu vi o debate Biden e Trump, eu vou te falar, foi uma vergonha muito grande. E olha, eu nem sabia que a imprensa caiu matando como caiu matando, tá? Eu fiquei com vergonha alheia.
E foi isso que aconteceu. Eu fiquei com vergonha alheia. Antes de eu ver qualquer reação da imprensa, eu estava só assistindo, nem estava na internet, e eu fiquei com vergonha alheia. Foi feia a coisa, tá? Então o Trump tá aí, ó, nadando de braçada. E aí, falam aí que, olha, o Trump tá para ser eleito, chega o Carlos Bolsonaro. Poucas horas depois do irmão dele falar isso, o irmão dele falou às 3h35, tá? O Carlos Bolsonaro falou às 4h38. Ou seja, ele esperou 1 hora, só ele soltou um textão. Eu vou resumir aqui, ó. Quem quiser pausa para ler, ó, pausa aí e lê. Vou deixar aqui para você poder ler todo aqui, ó. Quem tiver paciência de ler aí, e escreve mal, escreve os negócios que ninguém entende. Mas vamos lá. Muitos estão dizendo que agora ele está eleito. Foi literalmente o que falou o Eduardo Bolsonaro 1 hora antes. Sinceramente, falta muita humanidade a muita gente. Falta humanidade ao Eduardo. Umas usam isso porque são babacas mesmo. Chamam o irmão de babaca. Outro, e não só o irmão, a Júlia Zanata, vários deputados bolsonaristas, tá? Outros porque acaba saindo naturalmente, mas se esquecem que por trás das possibilidades eleitorais há um ser humano que não morreu por um triz e inocentes que tiveram a vida ceifada. Não teve inocente com vida ceifada, não. Teve um apoiador do Trump que sim, pode falar inocente, né? Um desses nazifascistas, mas o outro que teve a vida ceifada era o atirador. Então, um inocente pode falar que teve, não é inocentes, um no singular, teve a vida ceifada por isso. Aí ele falou, essa situação tem que ser levada mais a sério, já tive um pai nessa situação e isso nem passou perto da minha cabeça em momento algum. Acho que se for comentar, o momento seria de indignação e mostrar às pessoas quem é quem verdadeiramente nisso tudo e dissolver as narrativas da imprensa e do sistema que precisam cada dia mais ser mais desmascarados. O fato do Trump aí, tem muita gente negando veementemente o atentado e tudo mais. O fato é o seguinte, o Bolsonaro, quando ele sofreu aí o caso Adele e tal, do outro lado estava o Haddad. E a gente sabe que o Haddad, o Lula, o PT são bem pacíficos, até o PSOL, os partidos de esquerda do Brasil não têm um histórico de sair fazendo atentado contra os outros, pregando violência. Quem tem esse histórico é a extrema-direita no Brasil. Agora, no caso do Trump, do outro lado tem o Joe Biden, que é um genocida, tá? Não que o Trump seria menos genocida, o Trump ia dar tanto dinheiro para Israel ou mais como tá dando o Biden, tá? Não ia mudar nada. Ele é genocida como o Biden. Só que o Biden também é genocida. Lá é cobra comendo cobra. A gente vê uma das principais críticas que eu sempre fiz aqui no canal, principalmente no começo do canal, isso mudou um pouco, felizmente, nos últimos anos. Muita gente escutou as minhas críticas e isso foi mudando, tá? Era que o PT, a esquerda do Brasil em geral, mas principalmente o PT era pego pra Geni. Quem é mais jovem não vai saber isso. Geni era uma música do Chico Buarque que falava, joga a pedra na Geni, joga a pedra na Geni, ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir, que é assim, ó, escorraça a Geni e no fim a Geni vai lá e salva todo mundo. E aí depois escorraça a Geni de novo, ninguém dá crédito algum. O PT era isso. Pô, pra ser petista tem que mais que ser preso que se ferrar e fique quieto, hein? E fique quieto. E aí os petistas eram assim, pô, deu uma, você tem que dar outra cara à tapa. Se te deram um tapa, você tem que dar o outro lado, a outra face à tapa. Eu falava aqui, ó, mesmo com esse dedo que eu falava. Pô, se deram um tapa, debate com um murro. Lá nos Estados Unidos não tem essa não. Lá é cobra comendo cobra. É cobra de um lado e cobra do outro. Por isso que muita gente está falando ali, peraí, pode ser mesmo que o serviço secreto lá do Trump tenha visto atirador e como eles são aí ligados ao pessoal do Biden, então, ó, deixa atirar. Já atirou, depois a gente vê. Foi uma falha e tal, mas deixa atirar. Pode ser, pode. Como pode ser aí, como muitos dizem aí, olha, isso pode ter sido uma armação, um solo aqui, outro ali. Pode ser tudo lá nos Estados Unidos. Vamos ver aí as investigações, mas eu vou te dar um spoiler. De investigar casos desse tipo, os Estados Unidos não são... Não confio não, viu? Eu sou o que menos confia. Já vi algumas investigações que eu não posso falar aqui, porque o YouTube tem uma política que você não pode negar atentados. Mas teve uma investigação de um atentado faz uns 10, 15 anos, que foi uma das coisas mais loucas que eu já vi na minha vida, os detalhes daquilo. Eu falava, caraca, meu, que loucura. E não é que não houve o atentado, houve. Só que a investigação era ponto solto em todos os lugares. Você pensa que no caso Adele tá cheio de ponto solto. Nos Estados Unidos tem alguns eventos lá que sempre favorecem alguém que tá cheio de ponto solto, mas cheio, é um atrás do outro. Então é capaz da gente nunca saber realmente o que aconteceu. O fato é que os bolsonaristas estão aí no Brasil comemorando que o Trump deve ser eleito
e estão aí dizendo que isso é culpa da esquerda. Sempre a culpa vai ser da esquerda, porque a esquerda mundial, o Foro de São Paulo e tudo mais. Lá nos Estados Unidos, os nazifascistas, como Elon Musk, eles estão apenas... eles estão comemorando discretamente, mas eles estão mais tentando culpar o Biden, porque eles sabem que lá nos Estados Unidos, realmente, isso cola, isso pega. Se você falar, ó, o atentado foi no Trump, a culpa é do Biden, o Biden é que mandou, o Biden é quem fez isso, isso e isso, aí as coisas ficam diferentes. Eu vou dar um exemplo de coisas aí ligadas aos Estados Unidos. Teve aí um atentado aí do Hamas em Israel, que foi o que começou aí o genocídio na Palestina. Depois, um jornal israelense, que é o Haaretz, esse jornal provou que muitos dos mortos aí, que o Hamas assassinou, foram mortos pelo exército de Israel. Também provou que tanques de Israel demoliram casas em Israel e mataram pessoas dentro das suas casas em Israel. Isso tudo foi contabilizado como do Hamas. Depois eles provaram que bombardeios de Israel estavam matando as pessoas que foram sequestradas. Quer dizer, Israel estava matando os reféns. A imprensa brasileira, obviamente, ignorou, mas a imprensa israelense provou isso aí. Isso foi provado, comprovado. Depois teve um bombardeio de Israel num hospital que matou mais de 500 pessoas. Enquanto você via jornalista descabelado na Globo, e não só esses, todos lá na Globo se descabelando para proteger Israel e falar que não, olha, o Ministério da Saúde do Hamas diz que foram 500 mortos, ou seja, se é o Hamas que está dizendo, eu sou terrorista, não deve ser não. Você vê lá em Israel, eles provando, a imprensa israelense, depois o New York Times provando que foi Israel, sim, que matou, assassinou 500 pessoas no hospital. Já são mais de 220 mil assassinados lá. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou!